Paz do Senhor, estou feliz de estar aqui novamente para falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês, tá bom? Eu vou fazer uma breve oração e hoje nós vamos ler em Isaías 48, amém? Obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de estar aqui na sua presença mais uma vez. Eu te agradeço, eu te louvo e eu te peço, Senhor, que não seja eu falando, mas que o Senhor fale através de mim. Use a minha mente, a minha boca para falar. Que essa mensagem chegue a alguém que esteja precisando de ouvir uma palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá? Isaías 48, eu vou ler do versículo 9 até o 11, tá bom? Do 8 até o 11. Ó, vamos começar então, porque o importante é a palavra. Eu vou ler e vou comentar um pouquinho sobre a palavra. Explanar ela para a nossa realidade hoje, a Bíblia e a nossa realidade, tá bom? Mas tu, versículo 8, mas tu não só não tinhas ouvido antes, também nada imaginava ou sabias. Além de tudo, desde a antiguidade que o teu ouvido tem se fechado. Sei muito bem o que és, o quão és desleal e traiçoeiro, e que desde o berço te chamo rebelde. Então aqui Deus está falando que está usando aí o profeta Isaías, né, para profetizar, para falar, ó, Deus sabia que da deslealdade das pessoas, de quantas pessoas eram desleal a ele, adoravam outros deuses, queimavam incenso para outros deuses, né, profanaram o nome dele. Então isso não era só antigamente, hoje também tem acontecido isso. O seu amor é dividido, né? Não é só para Deus, é dividido para outros santos, a outros deuses, para os pais, para os filhos, né? E Deus tem ficado em último plano. Vamos continuar a leitura, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Versículo 9. Contudo, refreio minha ira por amor do meu próprio nome. Ele está falando assim, eu refreio minha ira pelo meu santo nome. Eu uso ainda mais paciência para contigo por causa do meu louvor, a fim de que eu não te extermine. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não com a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Versículo 11. Por amor de mim mesma, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não divirei minha glória com nenhum outro Deus. Amém? Aqui está falando que Deus é um Deus ciumento. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus é único. Deus é uma essência poderosa que não divide, não aceita migalhas, tá? Então, ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Se nós praticarmos as coisas que é de Deus, seremos de Deus. Mas se nós não praticarmos as coisas que é de Deus, os 10 mandamentos, nós não somos de Deus. Nós pertencemos ao outro, porque fala assim, meu filho faz a minha vontade, né? E quem faz a vontade do inimigo, do diabo, tá fazendo a vontade de Deus, né? Roubar, matar, fornicar, prostituir, é de Deus? Não. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a vontade do diabo, não da vontade de Deus. Então aqui Deus fala que o amor dele é grande, 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 para nos ajudar. Mas tem muitas coisas e situações que Israel fazia as coisas erradas. Deus não pesava a mão e dava livramento para Israel por causa do nome dele. Por quê? O povo
que ficava em volta de Israel sabia que Deus era um Deus misericordioso, que tinha livrado o seu povo de várias guerras, de várias coisas ruins. Então, Deus, pelo seu nome, em certas situações, ele passou por cima. Falou assim, não, vai lá, profeta. Por isso que ele enviava os seus profetas. Enviava os profetas para as pessoas se redimir. Não, fala para eles isso, fala para eles se consertar, fala para eles não adorar outros deuses, fala para eles não cremar incenso para outros deuses, né? Desvia da aparência do mal, não case com outras mulheres que não sejam da tua tribo, porque vocês acabam se desviando, né, do seu lugar, porque as mulheres iriam vir de outros lugares e ia vir com querendo adorar os deuses dela lá naquele lugar. Ia trazer tudo para Israel e ia corromper os seus reis, como aconteceu com Salomão, né? Salomão casou com várias outras mulheres. Eu tô meio rouca, tá muito ruim para falar, mas estou aqui fazendo a vontade de Deus, tá bom? A voz está bem ruim. Então, o rei Salomão, por exemplo, foi um rei que mais teve mulheres, né? Ele buscou mulheres de outros reinos para fazer aliança, para ter mais conquistas, para ter mais vitórias. E nisso que ele trouxe essas mulheres de outro lugar, elas corromperam. Porque ele aceitou ela queimar incenso, adorar outros deuses, fazer altar para Baal, né? Então, e Deus se desagradou muito da atitude de Salomão. Por quê? Ele não precisava de tudo isso, ele só podia ter confiado em Deus. E é o que a gente faz, né? A gente vai pegando um monte de coisa para nos sentir seguro, né? E Deus fala que a misericórdia dele nos basta. Aqui ele falou assim, ó, só não vou te exterminar pelo meu nome, né? Porque vocês são povos meus. Vocês me adoraram, vocês falaram no meu nome, mas só eu sei a dureza do seu coração. Só eu sei o quanto você tem praticado iniquidade, quanto você tem errado e falhado no seu dia a dia, né? Em vez de me escolher, você escolhe outras coisas, outras pessoas, né? Em vez de me consultar, falar comigo em oração, você pede conselho para outras pessoas e aí acaba seguindo o caminho errado, né? É tremendo o amor de Deus, né? Só que ele fala aqui nessa parte que pelo nome dele, ele não estraçalha as pessoas que estão aqui, né, se corrompendo. Porque nós somos imagens e semelhanças de Deus. E Deus nos ama. Deus chora, sangra quando ele vê um filho dele se desviando, buscando coisas que não agradam a ele, né? Por que que nós não buscamos o Espírito Santo em vez de buscar a bebida, a droga, o prazer em outra pessoa, né? Do jeito errado, eu digo. Por que que a gente não se aproxima de Deus? Por que que a gente não faz as coisas certas? E agradar a Deus é tão bom porque Ele nos retribui, é como um pai amoroso. Se você pedir um pão, Ele não vai te dar um escorpião, né? E às vezes a gente, no apavoramento da gente de querer resolver as coisas tudo com as nossas mãos, a gente acaba desagradando a Deus, né? E Ele fala que isso só não consome a gente com a ira dele, porque Ele está zelando ainda pelo nome dele, né? Fazemos muitas coisas erradas, falhamos muito, mas Ele está sempre nos alertando, usando os profetas, usando a Bíblia, usando a palavra para nos alertar, né? Que Ele nos ama, mesmo a gente sendo rebelde, mesmo a gente sendo pessoas que procuram sempre o mal, né? Ele, pelo nome dele, ele fala aqui que ele está mantendo nós, né? Não está consumindo nós com a sua ira. Olha que ele fala aqui, ó. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não como prata. Eu te provarei, ó. Eu te
provei na fornalha da aflição. Então, quando nós sofremos, quando nós estamos nesta fornalha aqui da aflição, é porque Ele não quer nos perder, né? Por exemplo, se a gente está seguindo um caminho errado, Ele vai nos dar uma aflição, mostrar que aquele caminho não está certo, que nós temos que voltar, né, ao primeiro amor, para que a gente saiba qual a direção que nós temos que seguir. É isso. E é muito difícil porque a gente é muito orgulhoso. A gente acha que consegue tudo com as nossas próprias mãos. E nós não conseguimos nada com as nossas próprias mãos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque todo puxão de orelha, né? E toda corda que Ele puxa na minha vida é para me alertar. E agradeço a Deus. Ele tem falado com a gente em sonhos. Ele tem falado com a gente através da Bíblia, né? Através do louvor. E nos orientando, né? Graças à tua misericórdia e pelo zelo do seu nome, Ele nos consome. Ele não nos consome com a sua ira, porque nós somos muito falho, muito falho. Nós erramos demais, tá bom? E fica com essa mensagem aí, ó. Confie em Deus, faça dele o seu melhor amigo. Fale tudo para ele, o que você está sentindo, o que você está pensando. Com muito carinho, eu deixo essa mensagem para vocês, tá? Confie em Deus. Ore mais. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Ontem eu conversando com meu irmão, ele disse que não está conseguindo orar, não consegue orar de verdade, né? De se entregar na oração para Deus. E aí eu fui conversando com ele, Deus me mostrou que a dureza do coração dele, ele precisa quebrar laços na vida sentimental, sexual. E enquanto ele não quebra esses laços, é impossível se chegar a Deus, né? A gente fala com a boca, aceita Jesus, batiza, só que tem que limpar, tem que quebrar todas as maldições com a palavra. E a palavra é assim: eu renuncio o sexo sem casamento e falo o nome das pessoas que você praticou. Eu renuncio os pactos de sangue que eu fiz com as tatuagens, mesmo eu não sabendo, eu fiz pacto de sangue com as tatuagens. Eu não, né? Ele, no caso, porque eu nunca fiz tatuagem. Mas quem fez tatuagem fez pactos de sangue com demônios. Então, e ele tem tudo isso e a gente foi conversando, né? Você vê como que não é fácil servir a Deus. Só mudei um pouquinho de assunto, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Para falar dessa mensagem, né? Deus vê todas as coisas, porque quando você não quebra essas correntes do mal, né? Mesmo que você aceitou Jesus, mesmo que você vai nos cultos toda semana, né? Regularmente, você não falta, você ainda tem essas alianças ligadas no mundo espiritual. Aí você não consegue se chegar a Deus, fica nas mesmas práticas, né? Nas práticas que você fazia. Ou se não fica, mas fica desejando com o coração, com a mente, o tempo todo ligado naquilo. E Deus tem visto tudo. Então, para que a gente não consiga, para que a gente consiga livrar a nossa alma, né? A nossa vida dessas maldições, desses vínculos que a gente fez, desses pactos, sem saber que a gente fez, nós temos que falar. Porque a nossa fala no mundo espiritual, ela também tem poder. Assim como a fala de Deus tem poder no mundo espiritual, Ele fez o céu, a terra, a água, tudo que há através da fala, a nossa fala tem poder. Tá bom? Então vamos repreender, vamos orar de verdade para quebrar todos os laços malignos que estão na nossa vida. Amém? Falo isso para mim, falo isso para você. Servir a Deus não é fácil. Quem diz que é fácil é mentiroso, né?
mas também não é difícil, é saboroso. A paz que Ele dá, nenhum outro dá. Amém? Então, fica de olho nas coisas de Deus, faça da melhor forma possível, se entregue totalmente, ore, se consagre, jejue, porque os demônios estão pedindo jejum para as outras pessoas. E nós que somos crentes não vamos jejuar, né? Nós temos que jejuar. Isso não é para Deus, é para nós nos aproximar de Deus. Tá bom? Fica aí a mensagem para vocês. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.